Conectadas. Epígrafe. À minha mãe, por todo o apoio incondicional que você sempre me deu. Prólogo. Raíssa. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Foi nessa idade que aprendi uma lição importante que mudaria minha vida para sempre. Meninos são idiotas. Sei que estou generalizando, mas para a Raíssa de 3 anos atrás, essa constatação foi como ter passado a vida como uma TV analógica e de repente descobrir que existe um mundo cheio de televisões Full HD. A Raíssa de 14 anos passou a ver o mundo em alta definição. Não que eu tivesse total consciência disso na época. Era uma tarde cinzenta, às vésperas do primeiro dia do emprego novo do meu pai. Antes, ele trabalhava oferecendo consultoria de TI e tinha uns horários meio loucos e imprevisíveis, mas agora seria um homem de rotina e passaria a maior parte do tempo fora de casa. Não sei se ele estava muito feliz com isso, mas como dizia, o dinheiro precisava continuar entrando. No último dia de liberdade, meu pai me chamou em seu escritório. Assim que apareci na porta, o encontrei com um olhar sério, sentado à escrivaninha, um móvel todo planejado de madeira rústica e que parecia passar mais tempo com ele do que com a própria família. Acho que está na hora de termos aquela conversa, ele falou com seriedade enquanto fazia um gesto para eu me aproximar. À sua frente estava a parafernália tecnológica que tanto idolatrava. O computador todo montado, peça por peça, com 2 telas enormes e um teclado que brilhava. Meu pai era obcecado com isso e eu, como boa filha, era obcecada pela oportunidade de usar seu computador. O que, infelizmente, nunca tive permissão para fazer. Então, quando ele levantou e me colocou na cadeira acolchoada, senti que algo importante estava por vir. Acho que você tem idade suficiente para entender a responsabilidade que é usar esse computador. Em seguida, criou uma conta em meu nome e disse que eu poderia jogar ali quando ele estivesse trabalhando. Obviamente, não deixou de fazer um longo discurso sobre todos os cuidados que eu deveria ter com o seu precioso e me proibiu de entrar na sua conta e logar os jogos mais violentos de que ele gostava. E então abriu um programa. Era um jogo recém-lançado da Nevasca Studios, uma das produtoras de games mais importantes do Brasil. Eu estava perturbando meu pai para me deixar jogar fazia tempo, e agora estava finalmente acontecendo. Meus olhos brilharam de emoção. Eu era a cria do meu pai, afinal, então já passava a maior parte do tempo com joguinhos online, mas feéricos era outro nível. Era um MMORPG, o que significava que pessoas do país inteiro podiam jogar juntas e interagir, cada uma interpretando um personagem. Perdi horas montando meu avatar, uma fada de longos cabelos trançados, com um vestido maravilhoso de contas que escondia os mais diversos apetrechos de que precisaria para lutar. Perdi dias explorando o mapa do jogo, fazendo missões que podia terminar sozinha, apreciando o gráfico. Até que começaram a surgir as missões difíceis, aquelas que precisaria da ajuda de outros jogadores para completar. Foi aí que descobri o machismo do mundo dos games. Nessa época, aprendi que esse universo podia te acolher como nenhum outro, mas também podia te massacrar num piscar de olhos. Ô pai! Berrei correndo até a sala onde ele e minha mãe estavam sentados. Os dois pararam no meio do caminho de um beijo e me encararam assustados. O que foi, Raíssa? Aconteceu alguma coisa com o computador? Os olhos do meu pai se arregalaram antes de ele receber um empurrão de leve de minha mãe. Eu estava tão chateada que não pude evitar revirar os olhos. Aconteceu alguma coisa com o computador? Eu imitei sarcástica, o tom de voz praticamente idêntico ao seu.
Levei as mãos à cabeça, uma mania que meu pai tinha quando estava desesperado. Ai, meu Deus, meu precioso não! Minha mãe tentou conter a risada, mas o som escapou por entre os seus lábios, atraindo o olhar carrancudo do meu pai. Tá bom, desculpa, já entendi o recado, disse ele, bufando irritado. Desde criança sou muito boa em atuar. Minha habilidade em interpretar papéis acabou me levando a gostar muito de fazer cosplay, algo que meu pai, engenheiro de software, viciado em games e dublador frustrado, sempre apoiou muito, mesmo quando o alvo das imitações era ele. Mas o que aconteceu, meu amor? Minha mãe perguntou com um tom de voz mais calmo. Ninguém quer jogar comigo, os meninos são os idiotas. Na época, nem registrei a expressão de culpa do meu pai, já que devia ter feito o mesmo com outras jogadoras. Ah, meu amor, os meninos são mesmo uns idiotas, minha mãe disse, me puxando para um braço. Mas não precisa chorar por isso. Você vai mostrar o seu valor, tenho certeza. Nós acreditamos na sua capacidade. Agora vamos parar e analisar. O que você pode fazer para mudar isso? Minha mãe era pedagoga e trabalhava com crianças. Ela tinha muito jeito para a coisa. Na mesma hora, o choro cessou e uma luzinha se acendeu em minha mente. Valeu, mãe, você é demais. Abracei seu pescoço e dei um beijo na sua bochecha antes de sair correndo de volta para o escritório. Então refiz minha conta e criei um novo avatar e uma nova identidade. 21 de abril, 15h21. Ayla Storm. Alô, alguém por aí? Preciso de uma mãozinha numa missão aqui, se alguém puder me ajudar. 15h22. SMB Douder. Oi, posso te ajudar. Me invita aí. Ayla Storm. Invita? 15h23. SMB Douder. Convida, Keká. Você é nova no jogo? Ayla Storm. Sim, desculpa, tô aprendendo ainda as gírias. 15h24. SMB Douder. Relaxa, haha, logo você aprende. 15h53. Ayla Storm. Muito obrigada, de verdade. Tava difícil encontrar alguém por aqui para me ajudar. 15h54. SMB Douder. Sério? Quer me adicionar? Tô sempre por aqui. Ayla Storm. Jura? Seria o máximo, valeu. Ayla Storm enviou um convite de amizade. Você e Ayla Storm agora estão conectados. Capítulo 1. Raíssa. Ainda não atualizou aí, né? Perguntei ansiosa pelo que deveria ser a 1000ª vez. Ainda não, garota, respondeu o Léo, meu melhor amigo, com a voz entediada. Faltam 2 horas. Era incompreensível para mim como ele podia parecer tão desanimado às vésperas do lançamento da expansão de Feéricos. Tudo bem que o Léo não era tão fã do jogo, mas mesmo assim, a ansiedade estava me deixando elétrica e eu não conseguia parar quieta. Talvez também tivesse a ver com as 2 canecas cheias de café que tinha tomado. O lançamento oficial ia acontecer exatamente à meia-noite. Era quarta-feira, então precisei me entupir de cafeína para me manter acordada. Eu levantava às 6 todo dia para ir à escola e precisava de no mínimo 7 horas de sono para funcionar bem. Estaria ferrada amanhã. Disso já tinha plena consciência, mas era o preço a se pagar para explorar a atualização do jogo em primeira mão. E eu estava muito disposta a pagar. Não seria a primeira vez. Eu sei, mas vai que dá um bug e você acaba tendo acesso à expansão antes de mim de novo?
Perguntei carrancuda enquanto monstros alados apareciam em meu campo de visão e eu dava cliques frenéticos no mouse e toques desesperados no teclado para o meu elfo de pele negra e armadura brilhante começar a atacar. Léo bufou do outro lado. Se isso acontecer, vou te avisar. Esse garoto era um insensível. Sei, um silêncio recaiu na linha, mas eu ainda podia ouvir o barulho incessante do teclado do Léo. Atualizou? Tchau, Raíssa. Não, Léo, espera. Mas ele já tinha desligado. Deixei minha cabeça pender para a frente frustrada. Eu sabia que estava sendo um pé no saco, mas a última atualização de Féricos tinha sido uma confusão. Um problema técnico fez com que a expansão fosse liberada para alguns jogadores antes da hora, e o Léo tinha sido um dos filhos da mãe sortudos. Isso porque ele nem jogava Féricos tanto assim. Não demorou muito até o pessoal da Nevasca Studios corrigir o erro e desativar o acesso, mas aí a merda já tinha sido feita, e eu tive que ouvir o Léo se gabar daquilo por meses. Agora ele estava fingindo indiferença, mas na época fazia questão de esfregar na minha cara em toda oportunidade que tivesse. E olha, se vamos ser justos, o Léo só conhecia os jogos da Nevasca por minha causa. Eu que o apresentei àquele universo e foi assim que se viciou em Ataque das Máquinas, outro game da produtora. Ele devia me agradecer, isso sim. Na falta de companhia, continuei algumas quests até ficar entediada. Um dos maiores problemas de mentir sobre a minha identidade é que havia poucas pessoas com quem pudesse conversar sobre o jogo, exceto os próprios jogadores, de quem eu não era lá muito próxima. Só o Léo sabia da história completa e era o único amigo de verdade com quem eu podia falar sobre tudo. Além disso, nada no jogo parecia tão empolgante quanto a perspectiva da nova expansão. Por isso, minimizei o programa e abri o YouTube para rever as prévias que a Nevasca tinha lançado. Abri o vídeo de Brianna Van Brumer, uma das personagens principais daquela expansão, uma fada vingativa cuja família inteira tinha sido morta por humanos, e o revi umas 5 vezes, reproduzindo as falas já gravadas na minha mente e imitando sua voz e seus trejeitos. Eu ficava maravilhada com todos os personagens e prévias de Féricos, mas as personagens femininas incompreendidas eram as que mais admirava. Talvez fosse justamente por me sentir como elas, menosprezadas pelos jogadores quando suas histórias eram obviamente mais interessantes. Estava prestes a colocar a cantiga feérica que tinham lançado no dia anterior, quando uma ligação do Skype apareceu de repente na tela. O nome da Ayla quase gritou comigo na notificação, e meu estômago deu uma cambalhota. Era sempre assim quando recebi uma chamada dela. Tinha a mesma sensação de quando estava prestes a andar de avião. Não que eu já tivesse andado de avião muitas vezes. Da última vez, quando fomos visitar minha avó em Brasília, descobri que tinha desenvolvido pânico de voar. Fiquei tensa durante vários dias antes da viagem, a ponto de quase vomitar e desistir de tudo. Quando entrei no avião, pensei que ia morrer. Segui o voo inteiro agarrada à mão de minha mãe, suando frio, tremendo mais e mais a cada solavanco que a aeronave dava. Quando aterrissamos, minhas pernas ainda estavam bambas, mas não importava mais, porque eu tinha chegado e estava feliz em rever minha avó e toda a minha família, e o nervosismo ficara para trás. Era exatamente desse jeito que eu me sentia quando falava com a Ayla. Toda vez que ela me ligava no Skype, eu quase tinha um treco. Mas depois que atendia e começávamos a conversar, a sensação ruim passava. Sabe quando você está tão ansiosa e animada para uma viagem que enfrenta todos os obstáculos para chegar até lá? Ayla era o destino da viagem pela qual eu mais ansiava.
o que só tornava tudo o que eu estava fazendo ainda pior. Respirei fundo, me preparando e atendi a chamada. Fala aí, eu disse engrossando a voz. Quando comecei a jogar dizendo que era um menino, já tinha planejado criar uma personalidade. Ou melhor, sabia exatamente a pessoa que ia imitar. Não seria burra de me fingir de homem sem realmente ter como fingir. Depois de muito refletir, acabei decidindo que o melhor a fazer era me passar por alguém conhecido. Se um dia eu precisasse mostrar a cara, era bom ter uma saída para isso. Na época, a ideia me pareceu genial. Oi! A voz da Ayla soou empolgada. Não tinha como eu saber, mas gostava de imaginar que ela só ficava tão animada assim quando falava comigo. Não me diga que você está aqui de tocaia desde que chegou em casa. Então não digo. Ayla gargalhou e eu me perdi um segundo, encantada com o som. Às vezes, quando eu me desligava da realidade para apreciar momentos como esse, consegui esquecer pelo menos por um instante a culpa guardada em algum canto obscuro dentro de mim. Eu sabia que o que estava fazendo era horrível, mas não podia evitar. As coisas meio que tinham saído do controle. Quando conheci a Ayla, não estava planejando enganá-la. Quer dizer, não mais do que eu já fazia com todo mundo. Justamente por ter que mentir sobre a minha identidade, sempre evitei desenvolver amizade com outros jogadores. Eles eram meus companheiros de jogatina, como eu gostava de chamar. A gente conversava por Skype, em chamadas em grupo, com muita frequência, mas eu não sabia nada sobre eles. A Ayla chegou chutando essa porta que eu mantinha muito bem trancada. De início, confesso que só aceitei ajudá-la porque entendia bem o que estava passando. Na verdade, ela não foi a primeira nem seria a última garota para quem eu tentaria mostrar que existiam pessoas legais no mundo dos games. Até mesmo meninos, o que eu só fui descobrir mais tarde fingindo que era uma justiceira feminista do mundo geek. Eu achava que era meu dever ajudá-la. Só que as coisas foram diferentes com a Ayla. Desculpa não ter respondido sua mensagem mais cedo. Tive que ajudar minha mãe na igreja e ela fica no meu pé quando mexo no celular. Quase podia vê-la revirar os olhos. Ayla dizia que, se sua mãe não a forçasse a frequentar a igreja toda semana, ela talvez até simpatizasse com o catolicismo. Por isso, ter outra religião era quase uma forma de protesto para ela. Apesar de ter começado como birra, no fim ela se encontrou no budismo. Não que isso impedisse a mãe de continuar obrigando-a a assistir às missas de quarta e domingo. Mas adorei a cara do Gandalf, imagino que ele esteja ansioso para o lançamento da expansão. Deixei escapar uma risada, me lembrando da imagem que tinha mandado para ela. Gandalf, meu gato, sempre saía assustado na frente das câmeras, então eu vivia tirando fotos engraçadas dele. Dessa vez, eu o tinha fotografado com uma imagem do jogo para demonstrar minha ansiedade para a Ayla. Já fazia alguns meses que nós duas andávamos conversando por mensagem. Inventei para minha mãe que uma parente do Léo tinha sido furtada e precisava de um aparelho para quebrar o galho, enquanto não podia comprar um novo. Minha mãe foi muito solícita e doou um celular velho na maior boa vontade, que passei a usar para me comunicar com Ayla. Toda vez que eu tinha que deliberadamente fazer qualquer coisa para enganá-la, me sentia um lixo. E ainda tive que mentir para minha mãe também, o que piorava tudo. Sabe quando as coisas vão virando uma bola de neve e você não tem chance de voltar atrás? Foi num momento assim que eu tive que contar toda a verdade para o Léo e implorar sua ajuda. Afinal, era ele quem eu fingia ser. Ayla insistia para fazermos uma chamada de vídeo e eu já tinha esgotado minhas desculpas plausíveis.
Então precisei recorrer a ele. O Léo não ficou muito contente, mas no fim aceitou. Ele era meu melhor amigo desde o fundamental, e nós dois éramos os esquisitos da turma. Ninguém enfiava nossa cabeça na privada, nem prendia a gente no armário da escola, como acontece nos filmes americanos. Nossa escola nem tinha armário, mas sempre acabávamos sobrando quando tinha trabalho em grupo. Apesar de termos personalidades bem diferentes, a cada dupla que formávamos, eu percebi o que tínhamos em comum. Ele podia ser um pouquinho pé no saco às vezes, mas assim como eu, também se sentia diferente do pessoal da escola. Enquanto o resto dos meninos só queria falar de sexo, só falar mesmo, porque nessa idade o que eles mais adoravam era se gabar do que nunca tinham feito. O Léo queria debater livros comigo, ou ver filmes de terror, ou jogar, ou fazer qualquer outra coisa que não envolvesse a falar de sexo de preferência. E, bem, todo mundo que conhece adolescentes em plena puberdade sabe que pessoas fora do padrão não costumam ser muito bem aceitas pelos coleguinhas de turma. Ainda mais se você for um menino que não liga para sexo. No meu caso, eu senti que não me encaixava por outro motivo. Enquanto as outras meninas do fundamental conversavam sobre os garotos de quem gostavam, eu secretamente ficava babando pela beleza da Priscila Pena, do 7º ano B, ou admirando as curvas da Lena Fernandes, do ensino médio. E agora estava apaixonada por uma menina que acha que sou um menino. 22 de abril, 13:02. Ayla Storm. Alô, alguém por aí? Será que posso te perturbar de novo? 13:10. SMB Douder. Claro! Os duendes sangrentos estão te dando trabalho aí? 13:12. Ayla Storm. Nossa, muito! Tô quase desistindo desse jogo. 13:15. SMB Douder. Não faça isso. Você vai se arrepender pelo resto de sua vida. 13:16. SMB Douder. Tudo bem, eu vou te ensinar minhas técnicas. Mas não conta para ninguém o meu segredo. Ayla Storm. Sou um túmulo, prometo.